Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao final da nossa maratona da função quadrática. Finalmente vai terminar. E o que é que falta aqui para a gente ver? Falta a gente estudar o sinal da função, certo? Aprender a fazer o estudo do sinal da função quadrática e também ver inequação de segundo grau, inequação quadrática. Professor, esse tanto de assunto para um vídeo só? Não, calma, porque esses dois tópicos são basicamente a mesma coisa. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link com material de apoio para que vocês possam acompanhar. Certo? Fica comigo aí até o final, que aí você vai ver a diferença ou a semelhança entre essas duas situações. E se inscreve no canal se você não é inscrito e curte aí o vídeo se você está gostando do conteúdo, tá? Então vamos para a nossa aula. Então, galerinha, vamos fazer aqui inicialmente o estudo do sinal de uma função. E o que é estudar o sinal de uma função? É basicamente você analisar o que acontece com o sinal, certo, de y, com o valor de y, se ele fica positivo ou negativo ou nulo, à medida que eu vou variando aí, que eu vou mexendo com o meu valor de x, que é minha variável independente. Então, eu vou passeando aí no meu plano cartesiano, no meu eixo x, e vendo o que acontece lá no meu eixo y, se o valor de y, como é que ele se comporta, tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês, f de x igual a x² menos 4, e aí eu procurei fazer o gráfico dessa função, certo? Para que a gente possa analisar e ver o que é que a gente necessita para fazer o estudo do sinal da função. Então, o primeiro passo para construir o gráfico foi encontrar minhas raízes, certo? Lembrando que a raiz é quando meu y aqui é igual a zero, porque é a interseção do meu gráfico com o eixo x. Então, calculei aqui as duas raízes, deu x igual a 2 e x igual a menos 2. Então, tenho duas raízes, já posso inclusive lembrar que meu delta aqui é positivo, porque eu tenho duas raízes reais distintas. E aí, em seguida, eu calculei o vértice da função. Então, tem aqui, ó, meu x do vértice é igual a 0 e o y do vértice é igual a menos 4. E aí eu marquei aqui, ó, o meu pontinho, eu vou colocar aqui, ó, é o V, é o vértice, certo? Que inclusive é o nosso ponto mínimo. E aí depois eu escolhi pontos à direita e à esquerda do meu vértice, escolhi aqui o 3 e o menos 3, substituí na função e calculei os valores correspondentes para poder traçar aqui meu gráfico. Professora, eu não estou lembrada como é que calcula raiz, nem como calcula o vértice. Tem 2 videozinhos aí no canal explicando como é que faz cada coisa, certo? Então, vou deixar aí no card do vídeo para que vocês possam dar uma relembrada. E aí, o quarto passo é marcar os pontos no plano cartesiano. E aí, marquei os meus pontos aqui e obtive a curva que é chamada de parábola. Então, a minha parábola está com concavidade voltada para cima, porque o meu valor de A ele é positivo. E aí, o que acontece? O domínio dessa função são os reais, então os valores de x estão variando desde lá de menos infinito até mais infinito. E aí eu quero observar o que acontece com o valor de y quando eu estou fazendo esse passeio ao longo do eixo x. Então, eu estou vindo lá de menos infinito e eu estou vendo que a minha função, ela decresce, certo? Ela está lá decrescendo. Só que decrescendo e o meu valor de y, ele está positivo, certo? Porque, ó, ele está aqui em cima. Veja que quando o x é menos 3, meu y é 5, ó, é positivo. E aí ele veio decrescendo com valores positivos até chegar aqui no x igual a menos 2, que aí o meu y passou a ser nulo, passou a ser zero. E aí, quando eu continuei com esse passeio e eu estou variando aqui meu y agora com valores meu x com valores maiores que menos 2, o que aconteceu com o valor de y? Ó, ele ficou aqui abaixo, tá, gente? Então, ele ficou agora o quê? Negativo. E ele vai continuar negativo até a variação aqui, ó, do x igual a 2, porque note que ó, ele veio decrescendo, 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 chegou aqui no valor mínimo dele e começou a crescer. Só que apesar dele estar crescendo, ele continua com valor negativo. E aí cresceu, 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 até chegar no 2, onde o y agora ele é zero, certo? Então, meu y mudou de sinal, agora ele é zero. E aí, com valores de x maiores que 2, o meu y ele volta a ser positivo. Então, a minha função aqui ela está crescendo, certo? Estou no ramo crescente, mas ela tem tanto valores negativos como valores positivos. Então, fazer o estudo do sinal é exatamente analisar isso daqui
em que intervalo x o y é positivo e em que intervalo de x o y é negativo, certo? Então, eu posso dizer que meu y é positivo para valores de x que vêm de menos infinito até menos 2 e que vão de 2 até mais infinito. E o valor de y é negativo quando x varia entre menos 2 e 2, e ele é nulo quando x for igual a menos 2 ou 2, certo? Então, notem que para fazer o estudo do sinal, eu não precisei saber o valor do vértice, eu precisei apenas saber a concavidade da parábola, se era para cima ou para baixo, e saber se eu tenho raízes, ou seja, saber aqui meu valor de delta. Então, a gente vai fazer, no próximo exemplo agora, um rascunho de gráfico, certo? Eu não preciso fazer o gráfico todo para estudar o sinal, vou fazer só um rascunho. Mas algumas coisas eu tenho que observar. Então, tem aqui, ó, f de x igual a menos x quadrado mais 5x menos 4. Então, a primeira coisa a observar é meu valor de a, certo? O coeficiente a é aquele número que acompanha aqui o meu termo ao quadrado, certo? Então, ele é menos 1, então ele é menor que zero. A concavidade da minha parábola é voltada para baixo. Qual é o próximo passo? A gente calcular aqui, ó, a raiz da função. Lembrando que a raiz é a interseção do gráfico com o eixo x, ou seja, é quando o meu y é zero. E aí eu vou fazer isso aqui, ó, menos x quadrado mais 5x menos 4 igual a zero. Como agora eu tenho uma equação quadrática, certo? Uma equação de segundo grau, então eu posso resolver por Bhaskara, por fatoração, por completamento de quadrado, e posso resolver também usando o valor da soma e do produto das raízes. Então, tem um videozinho aí que eu fiz na semana passada. Para me ajudar, eu vou multiplicar aqui essa minha equação por menos 1. E aí, vou fazer o seguinte, x quadrado menos 5x mais 4. O que é que eu obtive? Eu obtive uma equação equivalente à minha primeira equação. Por que elas são equivalentes? Porque elas têm a mesma solução. E por que eu pude fazer isso? Porque eu tenho uma igualdade, gente. Então, se eu tenho uma igualdade e o que eu fizer de um lado, eu fizer do outro também, não altera a minha igualdade. E aí, eu continuo tendo as mesmas soluções. Beleza? E agora, usando a analogia aqui, ó, eu tenho que x quadrado é menos soma de x mais produto igual a zero. Então, o que é que significa? Que esse 5, certo? Na realidade é menos 5, mas vai ser o valor da soma das raízes com o sinal trocado. Então, eu vou dizer que a soma das minhas raízes é igual a 5. E o produto das minhas raízes vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 4. E aí eu vou pensar um pouquinho. Quais são os números que somados dá 5 e multiplicados dá 4? E aí eu vou chegar aqui na conclusão, que é o número 1 e o número 4. E aí, gente, agora eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer o esboço do meu gráfico, certo? É um rascunho aqui que a gente vai fazer. Pegar minha reguinha aqui, traçar aqui meu eixo, que esse seria o nosso eixo X. Aí, vou marcar aqui no meu eixo X as minhas raízes. Então, eu tenho aqui, ó, o 1 e o 4. E aí, vou observar que como A é igual a 1, a menos 1, que é menor que zero, a concavidade da minha parábola ela vai estar voltada para baixo. Então, vamos desenhar aqui, ó, a minha parábola ela vem crescendo, crescendo, passa pelo 1, chegou no máximo, começa a descer, descer, opa, passa pelo 4, descer. E aí agora a gente vai fazer o estudo do sinal, certo? Quando meus valores de x forem menores que 1, o que acontece com meus valores de y? Vamos olhar aqui para o gráfico. Ó. Os valores de y vão estar aqui embaixo, então eles serão negativos. Quando os meus valores de x estiverem entre 1 e 4, vamos ver onde é que está o nosso gráfico. O nosso gráfico está aqui em cima, então os valores de y eles são positivos. E quando os meus valores de x forem maiores que 4, o que acontece com o gráfico da minha função? Ó? Ele está aqui embaixo. E é o que acontece, os valores de y eles são negativos, certo? E agora a gente vai escrever isso para fechar o nosso estudo do sinal. Então, eu vou dizer o seguinte, que y, deixa eu colocar aqui pretinho. Eu vou dizer aqui, ó,
que y é maior que zero, ou seja, é positivo, para x pertencente a que intervalo? Pertencente ao intervalo de x que vai de 1 até 4, abertinho, certo? Por quê? Porque se o x for 1 ou se o x for 4, meu y vai ser 0. Então, y é 0 para x igual a 1 ou x igual a 4. E meu y, ele vai ser menor que 0 para x pertencente a que intervalo? Ao intervalo que vem lá desde menos infinito e vai até onde? E vai até 1. Então, vou colocar aqui, ó, de menos infinito até 1, abertinho no 1. Só nesse intervalo, gente? Não. Tem esse outro pedaço aqui, ó, que vai de 4 até mais infinito. Então, eu vou juntar, certo? Esses dois intervalos. E quando eu vou juntar, eu estou falando em união. E aí, vai de 4 até infinito. Tranquilo? Eu tenho aqui, ó, f de x igual a x quadrado mais 4x mais 4. E aí, a primeira coisa, eu vou analisar aqui meu coeficiente A. É 1, é positivo, então concavidade dessa parábola é voltada para cima. E aí, agora eu vou em busca da minha raiz, certo? Lembrando que a raiz é quando o meu y é igual a zero. Então, eu tenho que x quadrado mais 4x mais 4 igual a zero. Como o meu valor de A aqui é 1, certo? Então, esse valor daqui, desse coeficiente, ele é o valor da soma com sinal trocado. Então, eu tenho que a soma das minhas raízes vale menos 4 e o produto das minhas raízes seria aqui o meu termo independente, ele vale 4. E aí eu vou pensar, quais são os dois números que quando somados dá menos 4 e quando multiplicados dá 4? E aí eu chego que seria menos 2 e menos 2. Poxa, professora, são iguais? Sim, são iguais. Então, significa aqui que meu delta ele é igual a zero, certo? Porque eu tenho duas raízes iguais. Ou, dependendo do livro que você esteja estudando, vai chegar lá dizendo que você possui apenas uma única raiz, certo? E aí, vamos fazer lá o rascunho do meu gráfico. E aí, eu tenho que minha raiz é menos 2. Eu sei que a concavidade é voltada para cima. Então, meu gráfico é mais ou menos assim. E aí, eu sei que para valores de x diferentes de menos 2, os meus valores de y, ó, estão todos aqui em cima. Ó. Então, eles são todos positivos. Então, eu vou escrever o seguinte, que y é maior que zero para x diferente de menos 2. O meu y vai ser igual a zero para x igual a menos 2 e não existe valor de x que torne esse y negativo, gente. Então, eu posso escrever assim, ó, não existe x pertencente aos reais, tal que o meu y seja menor que zero. Tranquilo? E aí, bora para o próximo exemplo. 4. Então, primeira coisa, observar o valor de A. A é menos 1, menor que zero, com cavidade voltada para baixo. Segunda coisa, vamos em busca da nossa raiz, que é a interseção com o eixo x, ou seja, é quando meu y é zero. E aí eu vou fazer aqui, ó, menos x quadrado mais 2x menos 1 igual a zero. Vou multiplicar aqui tudo por menos 1 e vou obter aqui uma equação equivalente à primeira. E aí, agora eu vou procurar aqui minhas raízes. Eu sei que o valor da soma das raízes é 2, porque esse valor aqui com sinal trocado. E o produto das raízes aqui vai ser 1. Então, quais são os dois números que somados dá 2 e multiplicados dá 1? É o próprio 1. 1 mais 1. Poxa, professora, iguais de novo? Iguais. Então, significa que meu delta aqui é 0.
E aí, vamos fazer aqui novamente um rascunho do gráfico. E aí, eu tenho aqui que a minha raiz é 1, a concavidade é voltada para baixo, então ela é uma função mais ou menos assim. Significa, então, que meu valor de y ele é menor que zero, é negativo, quando x for menor que 1 e quando x for maior que 1. Ou seja, para qualquer valor de x diferente de 1, o meu y ele é negativo. Então, y menor que zero para x diferente de 1, certo? Quando é que meu y é zero? Y igual a zero para x igual a 1 e não existe valor de x que torne o y negativo. Então, não existe, eu vou colocar assim, ó, não existe x pertencente aos reais, tal que y seja maior que zero. Tranquilo? E aí vamos para o próximo. Eu tenho aqui f de x igual a 2x² mais 2x mais 1. Então, primeira coisa, olhar o a, que é igual a 2, que é maior que zero, com cavidade voltada para cima. A segunda coisa é encontrar a raiz, que eu já sei que é quando meu y é zero. E aqui eu vou ter, então, 2x² mais 2x mais 1 igual a zero. Nesse caso aqui, eu vou querer resolver por Bhaskara, certo? Então, delta igual a b² menos 4ac. Delta igual a b ao quadrado, 4, menos 4a é 2 e c é 1. Então, ó, ficou 4 menos 8, meu delta é igual a menos 4. Eita, professora, menor que zero, não tem raiz. Dá para fazer estudo do sinal? Dá, porque estudar o sinal é só olhar se o y é positivo, é negativo ou zero. Não tem nada a ver com raiz, certo? Então, vamos aqui agora fazer um rascunho do gráfico. Então, não tem raiz, ou seja, não tem interseção com eixo x, mas eu sei que minha concavidade é voltada para cima. Então, meu gráfico vai ser mais ou menos assim, ó. E aí, o que acontece? Ele é sempre positivo. Para qualquer valor de x, meu y é positivo. Então, eu vou colocar aqui, ó, que y é maior que zero para todo x pertencente aos reais. Não existe valor de x que torne o y nulo, nem existe valor de x que torne o y negativo. Tranquilo? E aí, bora para o próximo exemplo. F de x igual a menos x² mais 2x menos 3. Primeira coisa, vamos olhar a. A é menos 1 menor que zero com cavidade voltada para baixo. E aí, segunda coisa, encontrar a raiz. Então, já sei que a raiz é quando o y é zero. Então, vamos fazer. Menos x² mais 2x menos 3 igual a zero. Vou aqui calcular delta. b² menos 4ac. Então, delta é igual a b², 4, menos 4, a é menos 1 e c é menos 3. Então, ficou aqui, ó, 4 menos 12. Então, delta igual a menos 8, que é menor que zero, ou seja, também não tem raiz real. E aí, vamos fazer aqui o esboço do nosso gráfico, o rascunho. Como não tem raiz, não tem interseção com o eixo x e minha concavidade é voltada para baixo, então vai ser alguma coisa mais ou menos assim. Ou seja, meu valor de y vai ser negativo para qualquer valor de x. Então, y é menor que zero para todo x pertencente aos reais. Não vai existir valor de y positivo, nem vai existir valor de y nulo. Certo? E aqui nós vimos todos os casos, tá, gente? Quando o meu A for negativo e o delta for positivo, for zero, for negativo, e
quando meu A for negativo e os valores de delta aí correspondentes também, certo? Então, vimos todos os 6 casos que poderiam acontecer. E agora o que a gente vai estudar? A gente vai para a inequação quadrática. E o que é uma inequação? Vamos lembrar primeiro aqui, ó, que equação, quando a gente fala de equação, a gente lembra logo de igualdade. E esse termo IN aqui no começo, ó, vai ter esse prefixo aqui, N, ele é um prefixo de negação. Então, se a equação se refere à igualdade, inequação vai se referir à desigualdade. E a desigualdade a gente representa pelo símbolo maior que, menor que, maior igual a ou menor igual a. E aí eu coloquei uma situaçãozinha aqui para a gente perceber como é que aparece uma inequação, como pode aparecer no nosso dia a dia, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Meu irmão é proprietário de uma frota de ônibus e ele aluga ônibus para grupos de 35 ou mais pessoas. Então, eu tenho que ter no mínimo 35, certo? Caso o grupo contenha exatamente 35, cada um pagará R$ 60. Para grupos maiores, ele reduz R$ 1 por cada passageiro que exceder os 35. Então, por cada passageiro que exceder 35, ele dá R$ 1 de desconto. Como assim? Se eu tiver 36 passageiros, então excedeu um passageiro, ele vai dar R$ 1 de desconto a todo mundo. Então, cada pessoa vai pagar 59. Se exceder em 2 pessoas, então cada um vai pagar 58. E por aí vai. Sabendo que a capacidade máxima do ônibus aqui é de 50 passageiros, qual deve ser o tamanho do grupo para que ele tenha uma receita maior que 2.200? Então, maior que. Primeira coisa, bem, eu não sei quantos passageiros vão exceder, então isso aqui é minha incógnita. É o número de passageiros. Eu vou colocar aqui excedentes. E aí a gente sabe que é o que ultrapassa os 35. Segunda coisa é saber como é que a gente calcula a receita disso aí. Então, a receita vai ser o quê? Eu vou pegar o número de passageiros e vou multiplicar pelo quê? Vou multiplicar pelo valor pago por cada um, certo? Então, quanto que cada um vai pagar? Então, se eu tenho aqui 36 passageiros, excedeu um, cada um vai pagar 59, então minha receita vai ser 36 vezes 59. Mas aí, bora lá. Como é que vai ser dado aqui meu número de passageiros? O mínimo é 35, mais x, porque é o número que exceder aí meus 35. Deixa eu ajeitar aqui para ficar mais bonitinho. Então, vai ser 35 mais x. E qual o valor a ser pago? Bem, se eu não tiver excedente, eu começo pagando 60. Se eu tiver passageiro que exceda os 35, então eu vou ter um abatimento aqui de acordo com o número de passageiros que exceder. Então, se eu não tiver excesso, então vai ser 35 vezes 60. Se eu exceder 1, eu vou ter 3 vezes 59. Se eu exceder 2, vai ser 37 vezes 58 e por aí vai. Então, eu tenho aqui minha receita. Vou agora resolver essa continha, tá? Vou fazer isso aqui, ó, propriedade distributiva. Então, receita vai ser igual 35 vezes 60, 2.100. 35 vezes menos x, menos 35x, aí mais 60x, menos x ao quadrado. Ajeitando aqui, vai ficar menos x quadrado, mais 25x, mais 2.100. Isso aqui é a minha função receita, só que ele quer que a receita seja maior que 2.200. Então, menos x quadrado, mais 25x, mais 2.100 tem que ser maior que 2.200. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2.200 e vou trazer lá para o primeiro membro. Então, vai ficar menos x quadrado, mais 25x, mais... Aliás, eu vou já botar direto, tá, gente? Então, menos 100 maior que zero. Então, é como se eu tivesse aqui, ó, uma função quadrática e eu quero saber para que valores de x essa função ela vai ser positiva. Então, isso é a mesma coisa de estudar o sinal da função quadrática. Eu quero saber para que valor de x meu y é positivo, ou meu y é negativo, ou meu y é zero. Nesse caso aqui é positivo, certo? Eu quero que seja positivo. E aí, eu tenho uma função associada aqui a essa inequação. Então, vamos mudar aqui de página.
a minha função vai ser a função f de x igual a menos x quadrado mais 25x menos 100. E aí, como eu quero estudar o sinal, qual é a primeira coisa que eu faço? Olhar o valor de A. A é menos 1, menor que 0, com cavidade voltada para baixo. Qual a segunda coisa? Encontrar a raiz. O y nulo. Então, vou fazer aqui, ó, menos x quadrado mais 25x menos 100 igual a 0. Multiplicar aqui tudo por menos 1. Então, vai ficar x ao quadrado menos 25x mais 100 igual a 0. E aí eu tenho que a soma das minhas raízes vai dar 25 e o produto das minhas raízes vai dar 100. E aí, quem são as minhas raízes? Então, x' vai ser 5, x duas linhas vai ser igual a 100, ou igual a 20. X duas linhas vai ser igual a 20. Porque quando eu somo dá 25, quando eu multiplico dá 100. E aí, eu vou fazer aqui o rascunho do meu gráfico. Eu tenho aqui minhas raízes, seria aqui 5 e aqui 20. E eu tenho que meu gráfico ele tem com cavidade voltada para baixo. E aí, a pergunta é a seguinte, vamos voltar aqui para ver. Eu quero saber onde é que isso é positivo, por quê? Ele quer saber qual deve ser o tamanho do grupo para que ele tenha uma receita maior que 2.200. No final das contas, eu quero saber quando isso aqui é positivo. Então, é positivo, meu y é positivo, quando o x estiver entre 5 e 20, certo? Então, quando 5 estiver entre 5 e 20. Mas será que faz sentido para a solução do meu problema? Bem, se eu tiver um número excedente de 5 passageiros, lembrando que 35 passageiros é o mínimo de passageiros que ele aluga, então eu vou ter 35 mais 5 igual a 40 passageiros. Se eu tiver um excedente de 20 passageiros, então, ó, 35 mais 20 é igual a 55 passageiros. Só que a capacidade máxima é quanto? O máximo é de 50 passageiros. Então, para que eu tenha uma receita maior que 2.200, eu preciso ter um excedente de passageiros que varie de 5 até 15 para fazer sentido aqui para mim. Então, meu x tem que ser maior que 5 e menor que 15. Ou seja, meu número de passageiros, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser com 41 ou 41 passageiros, 42 passageiros, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Então, eu posso ter esses números aqui de passageiros para satisfazer lá a minha condição que eu coloquei. Ó. Vamos voltar para a pergunta. Qual deve ser o tamanho do grupo para que ele tenha uma receita maior que 2.200? Então, eu tenho que ter grupos de 41 até 50 passageiros. Tranquilo, gente? Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado e até a próxima.